Para tornar a escolha do inversor mais dinâmica, criamos o passo a passo para essa atividade. Assim, preste atenção nas etapas que serão mostradas a seguir. Parte 1. Limites de operação do inversor. Preste atenção nos limites do inversor para o seu dimensionamento. Normalmente, como informado no capítulo anterior, essas informações estão no datasheet do equipamento. Veja o que definimos para o inversor em nosso exemplo para Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Conforme o caso de microgeração, na mini-geração iremos manter os mesmos limites de operação do inversor, isto é, no mínimo 60% da potência nominal do inversor e no máximo 30% da potência nominal do inversor. Para o nosso exemplo que estamos simulando, temos 740 módulos de 550 Wp, que resultarão em 407 kWp. Isso então dará uma potência de conjunto de inversores que variará entre 340 kW e 678 kW. Sendo assim, os equipamentos possíveis de serem instalados são 3 inversores de 100 kW e mais um inversor de 60 kW, totalizando uma potência nominal de 360 kW e um oversizing de aproximadamente 13%. Parte 2. Dimensionando as string de módulos solares do sistema solar. Lembre-se que a string é a quantidade de módulos solares a serem instalados em série para resultar no aumento da tensão elétrica necessária para operar com o inversor do seu sistema solar projetado. Assim, preste atenção nos itens a seguir para configurar as strings do seu sistema solar. Somente monte strings com módulos solares que estejam na mesma orientação, isto é, todos virados ao norte, leste ou oeste, se a tecnologia de inversores for a string. Somente conecte os módulos solares à string montada da mesma maneira e na mesma entrada do MPPT do inversor, priorizando uma colocação que ela seja só paisagem ou só retrato. Observe o número de entradas de cada MPPT do inversor. Conecte os módulos solares em série para que a tensão elétrica fique dentro da variação aceita pelo inversor. Use a tensão elétrica VOC e corrigida pela menor temperatura do local de instalação. Observe a tensão mínima e máxima admitida pelo inversor. Observe o número mínimo de módulos para cada entrada MPPT do inversor. Para nosso exemplo, vamos manter a situação anterior. Uma área em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, com uma estrutura de solo orientada para o norte e com 20 graus de inclinação. No site da Serrana Solar, conseguimos encontrar todas as especificações do módulo fotovoltaico TSM472H550 e dos seus inversores. Com esses dados, podemos corrigir a tensão do módulo para uma temperatura mínima de 10 graus Celsius. Também para um projeto de mini geração, a tensão VOC do módulo fotovoltaico precisa ser corrigida a partir da temperatura de operação deste módulo. Para este nosso exemplo, encontramos uma tensão de VOC corrigida de 51,7 volts. Para casos como esse, primeiramente projetamos as strings para após realizar o dimensionamento e posicionamento das mesmas sobre as estruturas do terreno. É essencial que os módulos da string estejam na mesma estrutura para diminuirmos as perdas CC e reduzirmos os efeitos de mismatch. Com os cálculos realizados, devemos dividir o número de módulos totais para esses inversores. Primeiramente para os inversores de 100 kW e o excedente para os inversores de 60 kW. Vamos configurar os inversores de 100 kW. A partir do valor da tensão VOC corrigida, vamos dimensionar as strings do sistema solar. Cada inversor terá que ser configurado individualmente. Então, configurando o inversor de 100 kW, temos as características técnicas apresentadas na tabela, onde nos informa que a faixa de tensão deve ficar entre 180 e 1000 volts, entre 4 a 19 módulos em série, e a tensão nominal de 600 volts, que resultará em 12 módulos em série. Observando as informações do inversor de 100 kW, observaremos que a corrente curto-circuito máxima na entrada do MPPT ficará em torno de 13,99 amperes, tendo a correção em função da temperatura, subindo um pouco essa corrente para 14,02 amperes. Como a entrada do MPPT do inversor
irá receber 3 strings em paralelo, essa corrente irá resultar em 45 amperes. Contudo, o MPPT contém somente 2 entradas. Assim, optamos conectar somente 2 strings em paralelo e desta forma temos inversor 1 e 2, 100 kW, 9 MPPTs configurados da mesma forma. 2 strings em paralelo, resultando uma corrente de curto-circuito máxima de 28,04 amperes. String de 12 modos que resultam em uma VOC máxima de 620,88 volts. Totalizando assim no inversor 1 e 2 de 100 kW, 118 kW pico com 216 módulos e um oversizing de 18,8%. Já no terceiro inversor de 100 kW, 9 MPPTs configurados da mesma forma. 2 strings em paralelo que resultam numa corrente curto-circuito máxima de 28,04 amperes e uma string de 11 módulos resultando uma VOC máxima de 569,14 volts. Essa configuração irá totalizar 108,9 kW pico com 198 módulos e um oversize de 8,9%. Ainda dimensionando os inversores do nosso sistema solar, temos que configurar o inversor de 60 kW, que é o nosso inversor 4. Para este inversor 4 de 60 kW, o MPPT1 e o MPPT2 terão 3 strings em paralelo que resultarão numa corrente de circuito máxima de 42,06 amperes e a string com 14 módulos resultando uma VOC máxima de 724,36 volts. Já o MPPT3 terá um paralelo de 2 strings resultando uma corrente curto-circuito máxima de 28,04 amperes e cada string terá 13 módulos fotovoltaicos que resultarão numa VOC máxima de 672,62 volts. Esse sistema totalizará 110 módulos, uma potência total de 60,5 kW pico e um oversizing menor do que 1%. No próximo episódio, vamos ver sobre a definição das proteções e cabeamentos. Até lá!